Estranho porque é como se nos tivéssemos conhecido há milênios, séculos, andado sob sua asa, sob sua proteção, sob sua guia, e que tivéssemos nos reencontrado séculos e séculos depois, e disse: "Ô, Sr. Manuel, como vai? Onde esteve até ontem?" Esse ontem quer dizer 1000 anos. O senhor dá a ideia exata da intemporalidade. O senhor não é um homem, eu disse hoje, não é um homem que a gente diga é desse tempo, é daquele, daquele outro. Acima do tempo. Não tem tempo. Fora do tempo. E por estar fora e acima do tempo, domina o tempo. Não sei se eu estou falando demais, mas estou falando o que eu estou sentindo. É como se fosse um companheiro, um amigo, um pai, de milênios. Então, não há o que chegar aqui e ser apresentado. Fui apresentado formalmente, mas é como se fosse um reencontro, do qual saímos reconfortados, porque o senhor transmite uma coisa importante, que é segurança interior, confiança moral e aquela equanimidade que todos procuram, que se chama justiça, que é saber o porquê das coisas. Enfim, falando uma linguagem nossa, o senhor sabe das coisas, das que são e das que não são ainda, mas que serão. Eu não conheço nada. Eu li muito, tive uma vida disciplinada de leitura, de história, de religião. Frequentei todas para estudar, conhecer, respeito todas. Respeito o pensamento, as ideias das pessoas. Sempre me guiei por este princípio enunciado com tanta beleza pelo filósofo francês Voltaire. Não concordo uma só palavra com o que dizeis, mas defendo até a morte o direito de dizê-lo. Sou tolerante e respeitador. Mas dei muita volta no mundo, nos livros e na experiência. Experiência política, experiência de ensino, de educação, experiência de leitura. Tive a feliz oportunidade de ter mestres, professores, amigos e ter uma família que, graças a Deus, me deu a oportunidade de estudar longos anos, só estudar, sem ocupar as horas com outra coisa senão livros. Mas depois dessas voltas todas, nas belezas da poesia, da filosofia, da história, da política, da ação política, depois dessas voltas todas, o conhecimento que eu possa vir a ter, que eu possa ter, jamais pode ombrear-se ou chegar ao conhecimento que nos é transmitido com esta simplicidade pelo mestre Manuel. O mestre Manuel ele não tem o conhecimento discursivo das escolas, das doutrinas. Ele não precisa disso. Ele vê
Ele vê as coisas como são, como serão. O conhecimento se confunde com ele próprio. Eu tenho conhecimento. Seu Manuel é o conhecimento. A diferença é esta. A diferença é que muito me orgulha em estar perto da fonte do conhecimento. E que a mim me transmite muito um estímulo. Deflagra em mim, renova em mim aquela antiga vontade de transmitir e retransmitir. Eu sou e quero ser, faço questão de ser uma estação repetidora da sua transmissão. Como estou num ponto muito alto, com referência à comunidade e pessoas, farei tudo para que esta estação repetidora transmita o conteúdo e a imagem desta transmissão com a maior nitidez e fidelidade possíveis, sem sombras, com os matizes adequados, sem deformações no vídeo das mentes que venham a me ouvir. Levando aquele conselho que um poeta dava e que eu me lembro agora destes versos do velho Guerra Junqueiro, poeta português, quando aconselhava os jovens e os seres humanos. E eu me lembro deles porque o Senhor certamente te faz despertar numa pessoa, como eu, por exemplo, este posicionamento que está nos versos de Guerra Junqueiro. Quando se dirigia aos seus contemporâneos, procurando despertá-los para a beleza da vida, para a justiça, para a verdade, para o bem. Eu vou dizendo os versos de que eu me lembrar. Me perdoe se passar um verso, mas a nossa memória às vezes nos trai. O Senhor me traz sempre, toda vez que eu lhe vejo, eu me lembro do Senhor na minha casa, com esta imagem definida quanto a origem, quanto a tipo, a tempo e a época. Uma imagem que este retrato seu, a sua figura, poderia estar aqui como está, mas pode estar na China, no Japão, na Alemanha, na Rússia, em outro planeta, neste mesmo há 50 mil anos, em qualquer lugar. Uma figura que é tão universal, que será sempre íntima de todas as épocas, de todas as pessoas, de todas as coisas. E que nesta época difícil que estamos vivendo, não sei porquê, eu me lembro desses versos. A época é faminta de justiça, de ordem, de respeito, de moralidade, de equilíbrio. Equilíbrio. A palavra está muito na obra. Equilíbrio e desequilíbrio. O desequilíbrio chegou a tal ponto que a maior aspiração do homem hoje é o equilíbrio.
a estabilidade, o centro, o vetor. Mesmo que as coisas se desequilibrem lá fora, dentro da gente, a fome é de equilíbrio, de justiça, de adequação. Eu me lembro desses versos inflamados e candentes, estimulantes e despertadores de Guerra Junqueiro, quando dizia aos seus contemporâneos. Eu recebo dele, poeta, coisa curiosa, como se me viessem através de um mandato seu. Sede fortes, viris, enérgicos e serenos. Soberbos para os grandes, mansos para os pequenos. Tende a férrea altivez dos solitários montes, mas não dobreis a cabeça, que as vossas régias frontes são feitas para ver o palpitar dos sóis. É de bronze inteiriço a espinha dos heróis. Lançai na asa dos ventos gritos, revoluções, ideias, pensamentos. Porque vós sois, no fim de tudo, as rijas alavancas que hão de elevar esta terra ao nível do ideal. Muito obrigado, Sr. Manuel. Sullivan.